Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus por essa oportunidade, a qual Ele tem nos concedido de estarmos aqui reunidos, engrandecendo e adorando o Seu nome, porque somente Ele é digno de toda honra e toda glória, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Queridos, nessa oportunidade, eu já louvo a Deus por este momento, aqui expressando a minha gratidão aos nossos amados irmãos, a evangelista Daniel, a sua esposa, irmã Leidiana, a qual tenho grande carinho por eles. Tive uma oportunidade de poder passar um tempo com eles e tenho visto nitidamente o esforço, o zelo e a dedicação que eles têm posto no trabalho, na obra do Senhor. Então, que saibam sempre que o vosso trabalho no Senhor jamais será em vão. Que Deus os abençoe grandiosamente. Aqui estou grata pela confiança diante desta responsabilidade. E também devo confessá-los a vós que eu apresento um coração extremamente temeroso diante desta oportunidade. Porém, eu tenho a compreensão e a consciência de que não somos nós a qual falamos, mas tão somente se posicionarmos para que o Senhor, nesta noite, venha falar conosco. Então, a Thalita não tem nada a oferecer a vós, mas verdadeiramente eu creio que o Senhor hoje deseja falar ao meu e ao teu coração. Então, somente se nós abrirmos os nossos corações, ouviremos a voz do Senhor com o desejo e intuito de dedicar a nossa mais genuína e sincera adoração. Então, queridos, que Deus abençoe a cada um. Desde já eu te convido, gentilmente, mais uma vez, a abrir a sua Bíblia no tema a qual se encontra no capítulo 11 da Carta aos Romanos, onde se encontra o tema desta conferência. Vamos ler mais uma vez a partir do versículo 33. Carta aos Romanos, capítulo 11, a partir do 33. Assim diz: ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e ore juntamente comigo. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor bendito e Deus querido, aqui nós nos encontramos em Tua santa e gloriosa presença, com o coração, Senhor, agradecido pela Tua graça que alcançou a cada um de nós, pelo Teu Santo Espírito que nesta noite nos impeliu a aqui estar, e nós elevamos a nossa voz a clamar em oração, Senhor, e a pedir e a rogar. Fala conosco, Senhor. Ah, Deus amado, eu sei que aqui lágrimas foram derramadas, joelhos, Senhor, foram dobrados, clamores, Senhor, foram elevados a Ti por estes dias. Então, Pai, se esta for a Tua vontade, responde, Jesus querido. Ah, Senhor, outorga os Teus dons, ó Pai, batiza com Teu Santo Espírito. Ah, Senhor, levanta em profecia, derrama do Teu poder, Jesus querido, Deus amado, porque nesta noite o nosso desejo é que o nosso coração, se porventura esteja como de pedra, seja arrancado e posto no lugar um coração vivo e pulsante de carne, que bate, Senhor, por Tua santa presença. Então, Senhor Jesus, inunda o nosso ser, até que nós venhamos, ó Pai, desapegar de nós mesmos e viver verdadeiramente para Ti, engrandecendo e glorificando ao Teu nome, porque somente o Senhor é digno de toda glória eternamente. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, a carta aos Romanos, nós vamos ver que vai ter autoria do apóstolo Paulo. E nós vamos ver que o apóstolo, ele vai expor
fundamentos, temas centrais acerca do Evangelho. Nós vamos ver que por esta razão, sem dúvidas, Romanos, ele contém um dos temas e abrange conteúdos extremamente extraordinários e profundos, e que se faz necessário que eu e você, como devemos anelar por esta palavra e nela meditar de dia e de noite, temos como dever de conhecer estes temas. E entre os temas a qual o apóstolo ele vai retratar, a qual o apóstolo ele vai instruir e vai relatar aos romanos, apresenta-se também a questão de Israel quanto ao plano da salvação. Nós vamos ver que do capítulo 9 ao capítulo 11, ali o apóstolo ele vai falar acerca de Israel, da sua incredulidade, da sua resistência, quanto à aceitação do Messias que há muito tempo era esperado, que há muito tempo era profetizado. Nós vamos ver que também o apóstolo não fala apenas da incredulidade, como também vai falar acerca do futuro de Israel quanto à salvação, a restauração de Israel. E é o que nós vemos no capítulo 11. Especificamente, o versículo 26 desse capítulo vai nos mostrar exatamente isso, a plenitude de Israel. Da mesma maneira que o plano da redenção do Senhor tem o desejo de alcançar a cada um de nós, também este se estenderá a Israel. Só que o que é interessante é que o apóstolo ele vai fazer uma advertência a nós, gentios. Nós iremos ver que o apóstolo ele vai dizer que nós não devemos possuir sentimentos de superioridade ou sermos presunçosos quanto aos ramos naturais, isto é, a Israel, mas que antes nós devemos considerar tanto a bondade de Deus quanto a sua severidade. E nessa benignidade nós devemos perseverar. Ou seja, o que o apóstolo está dizendo é que o que nós recebemos, recebemos por graça, não por obras. Então que não devemos nos gloriar. Mas o que nós vemos tão maravilhosamente é que o apóstolo ele vai começar a exalar a sua profunda adoração ao Senhor. Nós vamos ver que ele vai começar a ressaltar a majestade, o poder, a grandeza, o domínio, a autoridade deste Deus tão benigno e gracioso. Dos versículos 33 ao 36, o que nós vamos ver claramente é o apóstolo genuinamente expressando a sua adoração ao Deus cujo possui riquezas de sabedoria, de conhecimento, cujos seus juízos são insondáveis e os seus caminhos inescrutáveis. E o apóstolo tão maravilhosamente, eis que ele vai tomar aquilo que a palavra de Deus já outrora havia dito e ele vai tornar esses versos como verdadeiramente versos de adoração. E o que é lindo diante desses versos é justamente o versículo 33, a qual o Espírito tem posicionado aos vossos corações como tema, onde se encontra o tema desta conferência. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E quando nós nos aprofundamos, nós vemos então quão extraordinários são. Um versículo que aparentemente é relativamente pequeno, mas que demonstra uma profundidade muito mais além do que possamos imaginar. Porque dele, origem, por ele, existência, e para ele, destino e propósito. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele vai reunir harmoniosamente e dizer que todas as coisas vão convergir para Cristo de uma forma extraordinária. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, no capítulo 1, ali nós vamos ver que João, em seu Evangelho singular e extraordinário, ele vai iniciar dizendo que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Semelhantemente, posteriormente, nós vamos ver que também ali naquele capítulo 1, no versículo 3, eis que ele vai dizer que todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que se fez, e sem ele nada do que se fez teria
esse feito. E nós vamos ver tão claramente que a palavra do Senhor vai declarar de uma forma tão extraordinária os versos aqui apresentados pelo apóstolo. Em Colossenses capítulo 1, versículo 16, nós vamos ver que lá vai ser dito que nele todas as coisas foram criadas, as visíveis e as invisíveis, as que estão na terra e as que estão nos céus. Mas também no versículo 17 do mesmo capítulo de Colossenses, ali nós iremos ver que é dito que ele é antes de todas estas coisas, e todas estas coisas subsistem por ele, ou seja, aquele a qual o Apocalipse revela como Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Ou seja, o que nós estamos falando, engrandecendo, é acerca de um Deus transcendental, que transcende o tempo, que transcende o espaço, um Deus a qual a sua existência, o seu ser é verdadeiramente santo, puro, aquele a qual vai mais além do que a sua própria criação, aquele a qual retém a toda a autoridade, ou seja, é um Deus que não está limitado ao tempo humano, mas que vive no seu próprio tempo. Nós iremos ver que quando ele se apresenta a Moisés na sarça ardente, ali em Êxodo no capítulo 3, nós iremos ver que Deus, quando Moisés pergunta qual é o teu nome, para que quando pergunte-me quem foi que me enviou, eis que ele diz simplesmente: eu sou o que sou. Quando nós vemos o que é profetizado sobre Isaías, através de Isaías, ali nós vamos ver que é dito, e ele fala através do seu profeta: antes que houvesse dia, eu sou, e agindo eu, quem impedirá? E quando nós olhamos ao Novo Testamento em João, nós vamos ver que dentro de João, Cristo ele vai expressar as sentenças a respeito de si mesmos, ou seja, expressões a qual ele se autodenomina, e ele vai dizer que antes que houvesse Abraão, ele já era, ou seja, antes que Abraão existisse, eu sou. Então o que nós vemos verdadeiramente é uma profunda adoração do apóstolo Paulo, referido a este Deus tão grandioso, da qual nós fomos criados, e por ele, por uma graça inundante, nós fomos alcançados, e por meio dele obteremos o acesso aos céus. Ou seja, este Deus que olhou para mim, olhou para ti, ainda quando éramos pecadores. E o que é maravilhoso é que a este Deus e esta adoração que eu e você temos a oportunidade de hoje aqui expressar, veio por meio deste Cristo que se fez maldito na cruz do Calvário. E eis que o autor aos Hebreus vai dizer que hoje eu e você temos a ousadia de adentrar aos santos dos santos. Aquilo que outrora era limitado, aquilo que estava separado, que não era nós, por meio dele nós alcançamos. E o objetivo principal da vida do crente é justamente essa: expressar o seu louvor, a sua adoração a este Deus tão grandioso. E é por esta razão que muitas vezes se torna incompreensível o fato de estarmos na casa do Senhor, nos sentarmos muitas vezes com os braços cruzados, os pés cruzados, os olhos esbugalhados, olhando para quem está na frente com cara de lesado e não dizendo nada, não engrandecendo, não adorando. Mas nesta noite eu e você temos esta liberdade de adorar a este Deus, este a qual nos libertou,
Santo Deus. Não fique preocupado com quem está do lado, o que vão deixar de dizer. Às vezes existe um legalismo muito grande. Não estou falando acerca de liturgia, estou falando acerca de legalismo quando se trata do fato de muitos às vezes ficam presos no canto e às vezes ficam olhando com cara feia quando glória sai rasgado, quando glória rajada é alta. Mas deixa eu te dizer, olha para o irmão que está do teu lado e diz gentilmente, se não quer ouvir, tampa os ouvidos, porque eu vim adorar, eu vim engrandecer. Existem tantos que perguntam, eu não sei para que tanto grito, eu não sei para que tanta exultação, mas eis que nesta noite eu sei perfeitamente que aqui estão aqueles que foram libertos, que viviam na prostituição, mas hoje são puros, santos, lavados diante do Senhor, aqueles a qual tem testemunho deste Deus grandioso, aquela qual era estéril e hoje carrega em seus braços o fruto tão maravilhoso entregue pelo Senhor, aquele que outrora vivia nas magelas da sociedade, nas magelas de Satanás, mas hoje está aqui, aquele a qual vivia em depressão, ansiedade, ataque de pânico, mas foi liberto e hoje está aqui. E mais do que essas coisas, o melhor, Ele te deu vida eterna, salvação, te curou, limpou e hoje você tem a liberdade de adorar esse Deus. Santo Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E quando nós olhamos para isso, nós vamos ver que a palavra de Deus vai dizer que comendo ou bebendo devemos fazer tudo para a glória de Deus. Isso implica em dizer que não apenas em palavras, mas também as nossas ações devem glorificar ao nome desse Deus. Que se porventura aquilo que é pensado, aquilo que é colocado em ação e que não glorifica de maneira alguma deve ser evitado pelo crente. E quando nós olhamos para a contemporaneidade a qual nós vivemos, a atualidade, é verdade que advindo de uma natureza decaída, quando nós olhamos para Gênesis capítulo 3, aquilo que compreendemos como pecado original, a queda do homem, nós vamos ver que durante toda a trajetória e história, o homem tem procurado muitas vezes viver para os seus próprios interesses, procurando aquilo que é para si e não aquilo que é para Cristo, procurando muitas vezes exaltar a si próprio e esquecer-se de Deus. O interessante é que dentro da Bíblia nós vamos encontrar homens que agiram assim, homens a qual permitiram a sua soberba entrar dentro do coração. Nós vemos que o apóstolo Paulo aos Romanos, lá no capítulo 1 desta carta, ele vai dizer que os homens trocaram a verdade de Deus, mudaram por uma mentira, amaram e honraram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Ou seja, é necessário compreendermos que de fato aquilo que é dito e deve ser expressado por nossas vidas, para Ele é toda a glória. Mas o que nós estamos vendo é verdadeiramente aquilo que já em Gênesis já foi feito pela serpente. É que quando é apresentado a Eva o fruto, ela ali vai perverter a palavra de Deus, alimentando aquele discurso e dizendo: vocês serão como Deus. Quando nós olhamos para dentro da história da Bíblia, nós vamos encontrar homens que assim também agiram, mas que foram decaídos. Um exemplo é Saul. Ora, Saul, que quando foi chamado a olhar para si, talvez não compreendesse, mas permitiu por sua desobediência deixar que este pecado entrasse. E eis que quando ali ele desobedece a ordem do Senhor, nós vamos ver que Saul também ergue um monumento para si, mas ao mesmo instante o Senhor já havia levantado o profeta Samuel, e que quando ele exorta a Saul, e que Saul então não se
seu manto. Quando nós avançamos na história, nós vamos ver também que até mesmo dentro do reinado de reis, Acabe, que toma para si uma princesa de Sidom, a endemoniada de Jezabel, a mulher maligna, nós vamos ver que ali então é aberto um espaço para que a adoração, que era então destinada à glória que só pertencia ao Senhor, começasse então a entrar dentro do povo, adorando aos deuses pagãos, tais como Aserá e Baal. Só que também o Senhor levantou Elias para ousadamente chegasse até Acabe e dizer acerca do seu pecado. Elias se posiciona, eis que é feito o desafio, e quando o servo do Senhor se posicionou, todo o povo reconheceu: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Quando a gente vai para o livro do profeta Daniel, aquilo que compreende a temática como a soberania de Deus sobre as nações, ali nós iremos ver então que houve Nabucodonosor por diversas vezes, queria a glorificação para si próprio. Em um determinado momento o Senhor lhe concede um sonho, Daniel interpreta por mais uma vez, só que 12 meses depois Nabucodonosor se esquece e começa a se autoglorificar novamente. Mas ali naquele momento, assim como a revelação do sonho, eis que a sua mente é tirada, fica como bicho, e só depois de 7 tempos, quando finalmente reconheceu que só um existe toda a glória, é que voltou novamente. E eis que também, assim como João Batista, chegaram para João e dizem: João, ele está fazendo milagres mais do que tu. Só que João tão claramente diz: é necessário que ele cresça e eu diminua. A verdade é o que nós estamos vendo. São homens, assim como o apóstolo Paulo já enfatizou ao jovem pastor Timóteo, esses sobreviriam tempos ainda muito mais difíceis, que os homens seriam amantes de si mesmos. Quando nós vemos para a realidade o que nós estamos vivendo, a verdade é que nós estamos vendo por aí fora uma geração a qual já não se submete mais à vontade do Senhor, mas que verdadeiramente querem viver os seus próprios desejos egoístas. Uma geração de personalidade narcisista, da qual olham para si próprio, exalam e querem a glorificação para si. E muitas vezes, terrivelmente, absurdamente, o que temos visto é esse sentimento entrando dentro dos corações, na própria casa do Senhor. Existem corações que muitas vezes já abandonaram a sua humilhação, a sua dependência, reconhecendo quem era o verdadeiro Deus e aonde a qual merece toda a glorificação exclusivamente. O que nós temos visto é justamente ministérios utilizados não mais para glorificação, mas para autopromoção. É um ambiente de competição para ver que quem canta melhor, quem prega melhor. E o que nós começamos a ver então é justamente a criação querendo assumir a posição do Criador. Mas eu sei que verdadeiramente existem aqueles que, como os servos do Senhor, se posicionam, se humilham e declaram: a glória, o poder, o domínio é dele, e quem fala, quem opera, quem exala é o Senhor Deus. E nós temos visto a retirada do teocentrismo, Deus no centro, para o antropocentrismo. O que nós temos visto até mesmo dentro dos louvores, a exalação da adoração já não fala mais a Deus em sua centralidade, mas agora é para eu consegui, eu pude, eu venci. E muitas vezes queremos procurar até mesmo aonde os versos se encaixam em adoração ao Senhor. E
a verdade é que devemos tomar cuidado com isso. Muitas vezes pela vaidade a começar a levantar, a vaidade a qual começa a adentrar os corações, o que nós vamos enxergar é justamente agora muitos preocupados com o exterior do prato, esquecendo-se do interior, esquecendo-se verdadeiramente o que é que importa, o que nós temos visto muitas vezes por aí afora é justamente aqueles que se preocupam de se arrumar exteriormente. Nós vemos que aqueles que se preocupam com a carne, de tentar ganhar peso, de tentar fazer aquilo outro, de se tentar se entrar dentro da forminha do mundo, quando aquilo que é necessário, o espírito está fraco. A verdade é o que nós temos visto é que o corpo está esbelto, o exterior é bonito, o exterior está legal à luz dos homens, mas o interior, o espírito está fraco, a carne exalada e o espírito esquecido, porque eis a necessidade de nós voltarmos ao Senhor, em vez de pormos, assim como o pastor Dedé diz, e eu aprendi com ele, em vez de pormos o pó na cara, está na hora de colocarmos a cara no pó, de aprendermos a nos humilhar, de aprendermos a descer, de aprendermos a verdadeiramente entender que o que importa não é o exterior, mas é aquilo que temos dentro. O que importa é verdadeiramente que o teu espírito e o meu espírito estejam fortificados no Senhor. Eis a necessidade de verdadeiramente entendermos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E quando nós olhamos para isso, e quando nós vemos justamente aqueles que já não querem mais se submeter ao Senhor, à sua vontade, que já não querem verdadeiramente viver aquilo a qual o Senhor tem para oferecer, aqueles a qual já usam do próprio dom, aquilo que foi concedido pelos céus, aquilo que foi concedido pela graça e misericórdia do Senhor, que já se esqueceram da primeira essência, do